Bom dia, boa tarde. Estamos voltando a preencher o auditório aqui com o público. Obrigado a todos pela presença, tanto remota quanto online. Então, a gente vai passar agora a uma sessão de comunicação que está dedicada a relatos de experiências de intercâmbio, sem ser exclusivamente limitado com a França. A gente sabe, a gente viu ontem que a França, sendo o maior provedor de intercâmbio, acabamos tendo várias experiências na França, mas essa sessão é aberta a todas as experiências do Brasil para fora e de fora para o Brasil, ou para a América do Norte, a América do Sul, de forma geral. Essa sessão tem a particularidade de ter a maioria de participações online, ou seja, a gente vai ter bastante apresentações de gente que não estão aqui no auditório, que a gente gostaria que estivessem, mas que infelizmente não teve como. A gente vai projetar as suas apresentações. E eu queria começar logo com... Deixa eu recuperar o cronograma todo, para eu não errar nos nomes de todo mundo. Cadê você? Cadê você? Só um instante. Anne Carolina Barbosa dos Passos, da Universidade Federal de Pernambuco, que vai nos apresentar o trabalho Doutorado no Exterior, a experiência do doutorado sanduíche no Museu do L'Homme. Anne, por favor. Oi, a imagem está ok, o som também. Deixa eu te colocar em... eu acho que eu preciso me desfixar. Pronto, e fixar você. Pronto, eu espero que na projeção do YouTube, a nossa administração tecnológica está conseguindo fazer a troca também para maximizar quem vai falar. Eu acho que eles estão ouvindo a gente, então normalmente deve ter sido feito. Sim, dá para ouvir tudo? Você vai projetar alguma coisa? Sim, deixa eu colocar aqui para ver se vai estar tudo certinho. Perfeito. Bom, não vejo mais ninguém, mas está tudo certinho, está dando para ver? Peraí, deve estar chegando ainda. Tá. Não, Tem peraí. que vai atravessar o Atlântico, né? Deixa eu compartilhar. Peraí. E agora? Tá chegando. Se você coloca em apresentação, Isso. será que ele pega? Pronto, perfeito. Então, por favor, pode falar. Olá, bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer ao evento pela oportunidade, né, de compartilhar essa experiência tão importante no meu percurso acadêmico e pessoal. Bom, vou tentar ser breve porque o tempo é curto. Vou me apresentar, né? O Greg já fez uma apresentação prévia. Eu me chamo Ana e sou doutoranda em Arqueologia e Conservação do Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente eu estou num período de doutorado sanduíche aqui na França, em Paris. Eu estou no período desse doutorado sanduíche pela CAPES, pelo programa PDSE, e hoje eu vou compartilhar um pouco de como tem sido essa experiência aqui. É uma experiência ainda em curso, não é uma experiência finalizada, então eu estou vivendo a experiência. Bom, o programa, na fala da Jade, ela já explicou bem como é que funciona esse programa de doutorado sanduíche, né? Ele é um programa que funciona para doutorandos, é uma mobilidade acadêmica a nível de doutorado. Você tem no mínimo 4 meses e no máximo 9, então você escolhe o período que você quer ficar. Tem uma lista de países que você pode escolher. No meu caso, eu escolhi a França. Toda a estadia é financiada pela CAPES, toda a sua estadia no exterior é financiada pela CAPES. Eu escolhi a França, né? E por que a França? Bom, a minha
relação com a França, ela começa através da bibliografia, no mestrado, quando eu comecei a estudar o material lítico, e todo o aporte teórico, metodológico para os estudos era em francês. Então, eu comecei a aprender francês. Tinha muitas coisas em português também, mas uma parte da bibliografia era em francês. Então, eu fui estudar francês, comecei a aprender francês para entender os textos. Esse ano, no início do ano, acho que abril ou maio, eu tive meu primeiro contato com a missão francesa, que foi no Poparu 2025. É a missão francesa que acontece no sul do Brasil, né, em Chapecó. Foi o primeiro ano que eu participei, que eu tive a oportunidade de participar. Uma breve contextualização do contexto acadêmico, né, do porquê eu estou aqui. Atualmente eu estou no doutorado e eu pesquiso um material lítico identificado em sítios a céu aberto na bacia do São Francisco, né, na região do submédio. E todo o aporte teórico, metodológico para trabalhar com esse material é francês. Então, devido ao trabalho com essa materialidade, a maior parte desse aporte teórico metodológico utilizado para o estudo das indústrias líticas é embasado na contribuição de muitos pesquisadores franceses ou da escola francesa, como a gente gosta de chamar, né? Para ilustrar aqui, eu coloquei alguns dos livros clássicos que a gente utiliza. E por que também a escolha da instituição, né? O Museu de l'Homme. O Museu de l'Homme, ele é uma instituição que está ligada a uma instituição muito maior, que é o Museu de História Natural de Paris. É um centro de referência em estudos de pré-história, em tecnologia lítica, né? É uma instituição de excelência no campo. E como foi dito ontem na fala de abertura do professor Antoine, não se tem brasileiros que vão para a França para pesquisar o contexto francês, né? Geralmente é o contrário, os franceses que vão para o Brasil para pesquisar os contextos brasileiros. Então, no meu caso, eu vim para a França pela oportunidade, para Paris, né, para o Museu do Homem, pela oportunidade de aprender sobre questões teórico-metodológicas aplicadas às indústrias líticas no contexto brasileiro e também pela oportunidade de intercâmbio com pesquisadores do mundo inteiro, né? O doutorado do museu ele tem um caráter internacional e isso possibilita a gente ter contato com várias pesquisas em vários lugares do mundo e também um intercâmbio cultural, porque tem pessoas de várias localidades. Hoje mesmo eu estava almoçando com uma colega que é da Indonésia. Então, poder viver esse intercâmbio, tanto acadêmico como cultural, é incrível. Está sendo extremamente importante para a minha visão do que é arqueologia, né? Também fora do Brasil, e para a minha formação como pesquisadora e como pessoa também. Bom, aqui o Museu do Homem foi a instituição que me acolheu. O grupo de trabalho que eu me insiro durante esse período do doutorado sanduíche é o Pré-Trop, que é um grupo que trabalha com pré-história em zonas tropicais e subtropicais, e um dos responsáveis é o professor Antoine Lourdeau, que foi o professor que aceitou, né, fazer a supervisão desse período de estágio acadêmico, agradeço demais. A experiência aqui, ela ainda está ocorrendo, né, então eu estou na metade, porque eu escolhi ficar 6 meses, se passaram 3 meses, eu cheguei em 8 de setembro, mais ou menos. Aqui são algumas fotos para ilustrar as exposições do Museu do Homem. E é uma experiência em curso, então, durante esses primeiros 3 meses que eu estou aqui, eu pude fazer cursos, fiz um curso de pré-história da América, ministrado pelo professor Antoine, no qual ele ministra, mas também tem a participação de vários pesquisadores, especialistas em América, inclusive da professora Águeda, que eu só conhecia de bibliografia, né, lendo, pude conhecê-la pessoalmente, foi um prazer. Nesse período eu também visitei várias bibliotecas, aqui eu coloquei para ilustrar
duas, a biblioteca do Museu de História Natural, né, a Biblioteca Central, e a biblioteca do Quebranly, que tem além de ser linda, tem um acervo riquíssimo sobre os contextos brasileiros. Bom, no momento, a atividade que eu estou realizando é uma análise de uma coleção lítica aqui do museu. A coleção se chama Plage du Havre. Eu estou realizando a análise dessa coleção e está contribuindo muito. É uma coleção de um contexto cultural e ambiental totalmente diferente do que eu estou habituada. Vem contribuindo muito para aguçar o meu olhar e para a minha visão, né, com o material lítico também, para expandir essa visão para outros contextos. Bom, e agora estou apresentando de forma rápida, porque o tempo é curto, mas passando para a vivência pessoal, né, para o contexto das relações humanas envolvidas nesse processo. A experiência é acadêmica, mas ela também é permeada de muitas relações humanas que extrapolam o contexto acadêmico. Então, não se faz ciência sozinho, né? A experiência do doutorado sanduíche, ela começa antes da chegada na França, né? Com toda a burocracia que a gente tem que fazer durante o processo. E nessa parte eu tenho que agradecer a minha amiga Jade por ter me auxiliado e continua me auxiliando em muita coisa, com toda a parte burocrática. Sem ela, eu não conseguiria. Minha maior incentivadora, como ela mesmo falou na fala dela, ela não só incentiva, né, falando, mas ela incentiva de forma prática. Me ajudou com todo o processo. Obrigada demais, Jade. Sem você, não seria possível. Ao professor Antoine também, que aceitou a supervisão desse estágio, desse período sanduíche, que me acolheu aqui no Museu do Homem, de forma muito gentil também. E essas fotos são duas fotos do Poparou, do início do ano, da missão, que eu participei, e essa última foto já é aqui em Paris. A Lu é uma amiga que eu fiz durante o Poparou, né, nesse intercâmbio cultural também, além de acadêmico, esse intercâmbio cultural entre Brasil e França, e que se tornou uma amiga muito querida, que vem sendo um porto seguro aqui em Paris, para mim. Ela está tornando a experiência muito mais fácil. Às vezes tem algumas dificuldades, mas tendo apoio, tendo amigos, as coisas ficam bem mais fáceis. Deixa eu passar aqui. Durante o período que eu estou aqui, eu também participei de uma escavação na Itália, na Grota della Cala. É uma escavação coordenada por uma professora da Universidade de Siena, a professora Adriana Moroni, e essa escavação, ela só foi possível participar dessa escavação devido a uma amiga que eu fiz também durante o Poparou, no início do ano, que é a Júlia. Ela me deu a oportunidade, me convidou para participar da equipe, eu e a Lu. Então, nós fomos também escavar na Itália. Então, foi a minha segunda experiência de participar de um projeto internacional. A Jade falou também em relação à barreira da língua. Durante essa escavação, a escavação foi muito boa, mas eu senti a questão a barreira do idioma. Atravessar essa barreira, às vezes, é muito difícil. Nessa escavação não foi o francês a barreira, mas o italiano, porque eu não falo nada de italiano, mas todo mundo falava inglês e só eu não falava inglês bem. Consigo compreender, mas não consigo me comunicar bem. Então, foi um pouco desafiador, mas deu certo. As pessoas tiveram paciência, então isso foi muito bom. Eu consegui desenvolver um pouco também do meu inglês durante essa escavação, durante essa experiência internacional de escavação. Bom, o idioma aqui na França, né, o francês, e o cotidiano. O francês falado no dia a dia aqui na França é muito diferente do francês que a gente aprende nos cursinhos, né? Nos cursinhos de francês é muito mais rápido, tem muito mais palavras que a gente não conhece. Então, os primeiros dias foram bem difíceis. A comunicação ela acontecia de uma forma bem lenta.
Eu ainda estou tentando melhorar minha comunicação, mas eu sinto que dia após dia está tendo uma melhora. Ter o auxílio de pessoas que falavam português foi muito importante. A Lu, ela fala português, então, quando eu não consegui, e até hoje, quando eu não consigo pedir ajuda em francês, eu falo português, e isso tornou a experiência muito mais fácil. Além da barreira do idioma, tem o frio também, que está chegando. Ele não chegou por completo ainda, mas o inverno está chegando. E tem dias que são mais quentes. Hoje está um pouco mais quente, mas tem dias que estão muito frios. Estão muito frio, é uma coisa que eu ainda estou me adaptando a vestir várias roupas também. Essa questão de vestir 3 camadas de roupa e um casaco por cima. Você anda, parece que está meio pesado, tem que saber qual é a roupa certa para vestir naquele dia. Então, isso é uma coisa que eu estou me adaptando. A Jade falou também das experiências gastronômicas. Eu não tive coragem de comer o escargot ainda. Não consegui. Mas pretendo ainda provar se eu conseguir, porque eu não... Quando eu olho para o bichinho ali na concha, eu lembro do que a gente tem no Brasil. Não consigo. Mas a pâtisserie francesa é muito boa, muito gostosa. Mas o que para mim tem sido um pouco difícil e um pouco estranho é não comer o feijão com arroz na hora do almoço. Isso me pega um pouco, mas é algo que eu também estou me habituando, estou me adaptando. Uma outra coisa que me chamou muita atenção aqui na França, mas é uma parte mais institucional, cultural também deles aqui, é como os pesquisadores são tratados aqui, porque aqui eu descobri que tem todo um sistema previdenciário para os pesquisadores, para tudo, tem toda uma série de direitos que no Brasil a gente ainda está lutando para conseguir, a gente ainda está numa luta que espero que esse ano alguma coisa melhore. Mas no Brasil a gente ainda é tratado como estudantes. Aqui os pesquisadores são tratados como trabalhadores, como pesquisadores, né? No caso de pesquisadores a nível de doutorado. Isso me chamou muita atenção, eu estava até discutindo isso com a amiga ontem, dessa diferença cultural mesmo que tem na relação de como o pesquisador é tratado. Bom, uma outra coisa é o ritmo de Paris, né? O ritmo da cidade grande. É muito diferente do que eu estou habituada, mas eu também estou me habituando aos poucos. E às vezes eu sinto um pouco de falta do calor, que agora está esfriando bastante, está ficando muito frio. Eu venho de um lugar que é chamado de Noiva do Sol, né? Eu venho de Natal, então a gente não conhece inverno, não tem inverno, e vim para um lugar que eu sei que vai ficar muito mais frio, agora em dezembro e janeiro. Me assusta um pouco, mas o restante da experiência compensa. Bom, não vou extrapolar o tempo. E tem sido uma experiência muito boa, é uma experiência em curso ainda, não está finalizada. Espero, em outra oportunidade, poder compartilhar essa experiência finalizada. E é isso. Obrigado a todos pela atenção. Perfeito. Obrigado pela presença. Obrigado, professor. Bom, basicamente essa é uma apresentação muito breve, né? Primeiro, dos contrastes também epistemológicos que eu vivi um pouco e ainda estou vivendo, enquanto mestrando, né? Concluindo o mestrado aqui na Universidade do Minho, em arqueologia, mas também pela minha trajetória anterior, tanto em diferentes projetos, né? Vinculados a essa experiência no exterior, quanto as minhas experiências anteriores no Brasil. É bem importante mencionar, né, um pouquinho que é uma espécie de uma autoetnografia, né? Eu falo um pouquinho de mim também, mas num sentido de experiência, de vivência, né? De um povo, de um grupo de pertencimento, o que envolve também, né, claro, sentimentos, dúvidas, né, questões de desafios, enfim. Então, os dados vitais para isso também, né, para a compreensão do mundo social, também envolvem essas experiências e esses sentimentos, né? Sobretudo em um país que, apesar de aparentemente não ter uma barreira linguística, né, que é Portugal,
existe uma barreira linguística também muito clara, que eu vou mostrar aqui um pouco. Bom, basicamente eu sou do Rio Grande do Sul, né, uma cidadezinha, a segunda maior cidade do estado, na região da Serra Gaúcha. Apesar disso, eu sou uma pessoa legal, eu juro. E por muito tempo eu morei em Porto Alegre, né, 6 anos, estudei e fiz História, licenciatura e bacharelado na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e trabalhei, né, no Núcleo de Pesquisa Arqueológica, sendo orientada pela professora Silvia Copé, também no MUAI da URGS, e eu também ajudei na criação do Ergani, né, um projeto que atualmente não existe mais, né, mas é um projeto que, por cerca de 5 anos, 6 anos, trabalhou com arqueologia digital, né, a popularização da arqueologia digital. Bom, no Parque foi uma experiência bastante interessante, porque a gente trabalhava bastante com cerâmicas pré-coloniais do Rio Grande do Sul, né? Aqui mostra uma borda, né? Depois eu explico porque eu coloquei essa borda. E a gente trabalhava bastante com a questão de contatos entre diferentes grupos indígenas, né? Sobretudo os produtores das cerâmicas taquara e os produtores da cerâmica tupi-guarani, em como, em certa medida, algumas cerâmicas, né, encontradas em determinadas regiões possuem atributos das duas tradições e que podem, né, indicar algum contato cultural entre as duas, fenômenos de fronteira, enfim, bastante interessantes. Bom, posteriormente, né, eu fui aluno especial no MAI da USP, né, na disciplina de Arqueologia Americana, com o professor Eduardo Góes Neves, e nesse sentido eu trabalhei bastante com as bolas líticas, né, que popularmente se conhecem, né, por boleadeiras, que são esses esferoides líticos normalmente polidos, que atribuem normalmente a função de bolas de boleadeira, né, mas que nesse contato com outras arqueologias de outros países, né, sobretudo da América do Sul, há uma diferença importante. Por quê? Porque esses artefatos eles podem também, né, indicar o uso como pesos de rede, sendo multifuncionais, né, a depender dos indivíduos, do status que cada um indivíduo dá a cada momento do longo ciclo de vida, né, da cadeia operatória do próprio artefato. Podem ser os dois. E por que eu menciono isso? Porque também, né, tive contato com alguns trabalhos do professor Eduardo Góes Neves, focando um pouco sobre essas críticas a esses conceitos, né, de neolítico, por exemplo, conceitos que vêm de fora e transcendem parcialmente a arqueologia do Brasil, que não existe neolítico ao sul do Equador, esse texto bastante provocativo sobre a associação, sobre a dissociação das primeiras cerâmicas amazônicas com a agricultura. E é curioso por quê? Porque quando eu chego em Portugal, uma das primeiras coisas, né, eu venho a Portugal para fazer o mestrado, fugindo um pouco, né, de uma possível reeleição de um governo negacionista, eu venho a Portugal e uma das primeiras coisas que me perguntam é qual o período o João estuda, sempre me tratando nessa terceira pessoa meio afastada. Pré-história ou história? Qual ano antes de Cristo, né? E curioso porque quando eu falava um pouco das boleadeiras, que eram pedras polidas, mencionavam, ok, então é neolítico. Eu, não, por favor, não é neolítico. Esse conceito não cabe muito bem aqui nesse sentido. E outras questões bastante interessantes dessa barreira linguística que aparentemente não existia, é algumas diferenças. Às vezes eu falava borda, me corrigiam para bordo. Às vezes eu falava vasilhame, enfim, falavam contentor. Eu falava colher de pedreiro, falavam colherinho. Enfim, algumas diferenças, né, pequenas, mas que no final, num trabalho, por exemplo, eu escrevendo um trabalho, às vezes eu podia ter, inclusive, descontos de notas, porque, nossa, não estou usando os conceitos portugueses, né? Mas pronto, enfim, ainda em Portugal, eu terminei o meu bacharelado, inclusive a professora Amanda, que está aqui, ela foi uma das arguintes, né? E nesse sentido, eu trabalhei, queria entregar algo, né? Sobretudo pensando que é uma universidade pública, né? Gratuita e de qualidade. Eu pensei em entregar, ainda que morando, né, em Portugal. No bacharelado, eu pensei em um produto final, não no sentido de produto vendável, enfim, mas num sentido de uma entrega, né, para as pessoas, pensando
uma atividade de arqueologia digital com realidade aumentada, né, sobretudo com crianças em vulnerabilidade social, no Rio Grande do Sul, um território que, enfim, parte, né, dos grupos políticos colocam como a Europa nos trópicos. E eu sempre bati o martelo, não, peraí, aqui tem uma história indígena de longa duração, né, de pelo menos 12 mil anos. Esse trabalho foi bem interessante e, no final, eu acabei apresentando ele, né, tendo contato também com o CAA, né, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, apresentando esse trabalho no CAA do Reino Unido, que foi bem interessante, até para eles pensarem um pouco também desse papel social, porque às vezes eles focam muito na tecnologia, no mais avançado tecnologicamente, né? Acho que foi bem interessante nesse sentido. E pronto, agora indo, né, na instituição que eu estou concluindo o meu mestrado. Bom, primeiro, antes de mais, foi muito interessante porque eu tive o privilégio, o prazer de tomar um chimarrão com um soldado romano no evento chamado Braga Romana, né? Porque Braga tem uma longa história associada à cidade de Bracara Augusta, uma cidade romana, mas também tive experiências muito difíceis, né? Sobretudo aqui com um processo, uma arqueologia muito pautada no alimentar a base de dados, mas sem uma crítica do porquê fazer isso, do resultado final. Era algo muito próximo de uma arqueologia preventiva, mas uma arqueologia preventiva meio focada nesse vamos concluir as bases de dados, mas sem uma investigação, né? Uma pesquisa mais aprofundada. Eu tive a experiência de trabalhar na escavação de um teatro romano, né? Associada, não era tanto do teatro em si, mas das reminiscências do Fórum Romano associado, né, à cidade de Braga, e que também não foi uma experiência muito boa. Foi cerca de um mês, mas que também não foi uma experiência muito positiva, mas também me possibilitou ver algumas diferenças. Por exemplo, o material construtivo, era tanto material construtivo que a gente pesava e jogava ao lado, porque era muito material construtivo. No teatro romano é algo bem difícil no sentido, né, de escavar, assim, que é muita coisa realmente, muita terra, muito sedimento, né, mas também muitos artefatos. Claro, a gente posicionava cerâmicas, as moedas também foi algo bem interessante de se analisar, mas enfim, foram experiências que eu não foco muito nesse lado construtivo, né, acho que nesse sentido foi uma experiência bem crítica da minha vivência aqui. Enfim, depois eu tive a experiência de cursar um curso de arqueologia brasileira na Universidade de Coimbra, através, né, de uma cooperação com a Federal do Recôncavo Baiano, e que foi muito positiva, porque aí eu vi algumas diferenças porque portugueses também cursaram, né, essa disciplina, um curso livre, né, mas que foi relativamente longo, e foi muito interessante notar como essas diferenças que eu notava previamente, né, das duas arqueologias, a brasileira e a portuguesa, se é que existe, né, a arqueologia brasileira, a arqueologia portuguesa, mas pensando essas comparações, foi uma atividade bem interessante, e sobretudo também porque ali eu senti a diferença entre a relação aluno-professor, né, porque a Fabiana Comerlato é uma professora brasileira. Essa formalidade era algo que eu já sentia, mas que participando, né, de um curso com uma professora brasileira, novamente eu vi essas diferenças dessa epistemologia também pedagógica, né? E pronto, eu queria naquele momento estudar as bolas de boleadeira, as bolas líticas, mas enfim, não foi possível, e pensando, né, no lema do IAA de Roma, né, de persistir, mas com mudança, eu comecei, né, eu voltei para os meus sonhos prévios, que eu queria cursar esse Erasmus Mundus Master, né, organizado sobretudo pela Universidade de Évora, mas claro, não tinha sido possível. Eu estava fazendo um mestrado em arqueologia na Universidade do Minho, eu me aproximei e fiz a minha mobilidade para a Universidade de Évora, no Laboratório Hércules, que é um laboratório com uma estrutura fantástica, muito focado em arqueometria, muito, assim, eu não tinha contato com a arqueometria muito fortemente, né, uma relação mais forte, mas o Laboratório Hércules, assim, foi um divisor de águas na minha vida, mesmo, e
enfim, eu comecei a trabalhar com análise de resíduos orgânicos, em algo que eu não sabia, né, nas minhas experiências prévias no Brasil, que existia, que era os resíduos orgânicos, diferentemente do que a gente fala, né, que não se preservam, é quase uma lei, né, não se preservam. Na verdade, em si, eles se preservam em grande medida, mas a nível biomolecular, né, a nível menor que microscópico. Né? Eles se preservam principalmente materiais porosos, como as cerâmicas, e é isso que eu estou trabalhando aqui, né? Estou fazendo essas análises de resíduos orgânicos. Isso me possibilitou também participar, né, de outros congressos em outras universidades, como na Sapienza, e me aproximar também da sociedade, né, da Associação de Arqueólogos Europeus. Né? Eu já tinha contato com a SAB, com o CAA, mas foi uma experiência bastante interessante por me aproximar do IAA, né? Com as contradições que essa organização também tem, mas foi muito positivo porque eu consegui juntar a arqueometria com a arqueologia digital nas minhas experiências prévias, e aí, então, eu participei, né, de um concurso e eu fui agraciado, né, fui premiado. Então, uma modelação 3D, uma modelagem 3D e uma fotogrametria que eu fiz, que é essa aqui na esquerda, ela se tornou a capa da newsletter do IAA, né? Inclusive foi a capa em homenagem, né, com o tributo ao Colin Renfrew, que foi o primeiro arqueólogo que eu li na minha, né, vivência na disciplina de arqueologia com a professora Adriana Schmidt Dias. Então foi uma experiência simbolicamente bastante importante na minha vida, porque, enfim, essa capa ela marcou também a despedida do primeiro arqueólogo, né, que eu tive o prazer de ler. Né? Também eu tive o prazer em publicar, né, em inglês, algo que eu não tinha publicado anteriormente. E eu participei também da organização de uma Summer School, né? Então, pensando não só o que Portugal e essas experiências estrangeiras me aportaram, mas também o que as experiências do Brasil e as contribuições dos colegas e das colegas do Brasil possibilitaram, né, no compartilhamento, na construção do conhecimento, em como eu também pude fazer isso aqui, né, participando também dessa Summer School através de um projeto, né, de modelagem, aqui eles chamam modelação 3D, e reconstrução volumétrica para calcular o volume das cerâmicas, por exemplo, né, e foi uma atividade bastante interessante porque reuniu investigadores, pesquisadores e pesquisadoras da Espanha, Portugal, Brasil e da Irlanda do Norte, né, foi uma atividade bem interessante. Também tive o prazer de participar em outros congressos, em Madrid, por exemplo, né, nas Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica, que é um evento que eu acho bem interessante, porque são jovens, são doutorandos, ou até doutorados até 5 anos, se não me engano, e é um congresso assim, que flui muito bem, porque as pessoas não estão tão nervosas também, elas compartilham, é um ritmo bem de conversa, e esse simpósio temático ele focou sobre arqueologia orgânica, sobre a matéria orgânica. E aí, né, eu trouxe também os aportes desse dossiê da revista da SAB, né, sobre as tecnologias perecíveis. E, posteriormente, também eu tive a vivência na Universidade de Granada, que tem uma forte tradição em arqueometria, né, participando desse congresso sobre o Calcolítico e a Idade do Bronze. A Idade do Bronze é o período que atualmente eu estou estudando. E eu tive também o prazer de conhecer o Dolmen da Menga, né, que é um dos monumentos megalíticos maiores da Península Ibérica, em Antequera, pensando também a paisagem, e foi muito curioso porque eu lembrava um pouco dos trabalhos, né, sobre o megalitismo no Brasil, e quando eu mencionava, naquela altura eu estava lendo um livro do professor João Saldanha, Darcy de Moura Saldanha, e aí sempre me perguntavam, ok, o megalitismo no Brasil é calcolítico ou neolítico? E aí eu novamente voltava aquela questão que eu já mencionei. Bom, pensando isso, eu ia ter a oportunidade também de conhecer a Sérvia, né, no congresso do IAEA em Belgrado, mas, claro, as movimentações políticas e também, né, a questão aqui da imigração em Portugal também está sendo um processo bem sensível, então eu não pude ir também, até porque esse congresso foi online. Mas eu tive o prazer também, né, de participar de um abaixo-assinado também requerendo que o IAEA, né, tivesse uma atitude mais incisiva, sobretudo com as instituições israelenses, né, porque, enfim, fizeram
um processo, né, mais incisivo com a Rússia, quando invadiu a Ucrânia, mas estava sendo algo muito, muito abafado no campo da relação com as instituições israelenses, né, frente ao genocídio palestino. E, enfim, aquele momento a sociedade, a associação, ela foi bastante incisiva, né, menos do que gostaríamos, mas voltou atrás, o que também me fez notar essas questões mais sensíveis também dessas organizações, né, por trás disso. Bom, eu participei também, eu vou ser bem breve aqui, do projeto, né, Cultura Montes no Lab 2PT, Laboratório de Paisagens, Patrimônio e Território, né, que é um projeto que envolve Espanha, Espanha, Portugal e Espanha, Portugal e Espanha, França, Portugal e Espanha, e participei bastante, né, tem várias instituições por trás disso, participei bastante, desenvolvi bastante as minhas competências, tanto no Blender, que eu já tinha previamente no Brasil, mas também mais na fotogrametria, enfim. E lembrando que é um projeto de paisagens montanhosas, porque eu digo isso porque eu venho também da Serra Gaúcha, então tinha um pouco a ver também um pouco comigo mesmo, mas ao mesmo tempo também me fez pensar que é um projeto bem grande, adorei fazer parte, né? Mas também me fez refletir um pouco sobre os orçamentos, né? Porque é um orçamento muito significativo, claro, para os padrões europeus é ok, com muitas aspas, mas é um orçamento que dificilmente eu sentiria, né? No caso do Brasil, o que me fez refletir bastante também sobre essas questões, né, de infraestrutura e esse incentivo à pesquisa, né, no Brasil. Tive também o privilégio de conhecer o Gianni Variale, um grande amigo meu da Universidade Federico II, que trabalha muito com 3D scanning, né? Eu sempre trabalhei mais com modelagem 3D, fotogrametria, e foi algo muito positivo nesse projeto, no Cultura Montes, porque a gente conseguia compartilhar. Eu sentia que as minhas falhas ele conseguia completar, e as falhas dele eu conseguia completar, né, num processo colaborativo muito bom. E aí também eu senti, né, que não, nós brasileiros e brasileiras temos sim uma construção sólida, né, uns conhecimentos prévios bastante sólidos, e também eu tive o prazer de participar, né, de, enfim, campanhas de campo, principalmente prospecção, na Via 18 romana, né, da Gera Romana, em Terras de Boro. Por exemplo, aqui é uma marca de possivelmente de um rodado, né, de carro romano na Via 18, é uma estrada romana, né, propriamente dita. Então, desculpa, eu preciso lhe pedir para encerrar a sua fala, por favor. Perfeito, eu vou concluir rapidamente. Então, e eu tive o prazer também de trabalhar com o QField, com o QGIS, aqui finalmente também, pensando, né, a minha formação, morando fora, mas também cursando os cursos do Brasil, tive o prazer de juntar um pouco também com esses conhecimentos do RStudio, que o professor também compartilhou. E é isso, é um pouco falar sobre como esses esquemas tipológicos externos não são muito bem adequados para o caso do Brasil, e assim como vice-versa, né? Obrigado e desculpa o ultrapasso do tempo. Certo. Bom, gente, eu sou a Amanda, eu sou formada em arqueologia aí pela UFPI, eu não sei se vocês me conhecem ou não, mas atualmente eu também sou aluna de ciência da computação na UFMA, e eu estou no 6º período, né? Então eu vou tentar trazer rapidamente algumas experiências arqueológicas que eu tive durante esse tempo que eu estava trabalhando mais com arqueologia, né? Vai ter que ser meio rápido, porque são 3 experiências e cada uma, né, é bastante coisa em cada, mas vou tentar ser rápida aqui. Bom, a primeira foi no Peru, onde eu fiz o meu estágio obrigatório lá em 2018. Eu fiquei 2 meses lá, acho que talvez vocês já saibam, né, que a professora Conceição tem essa amiga, que é a Denise, que é a diretora do museu. Então, graças a ela, a gente conseguiu fazer esse estágio lá, eu e a Amanda Atenas, né. Então, a gente trabalhava na parte mesmo do santuário arqueológico, que é um grande sítio arqueológico inca, né, e a gente participava das escavações, e era mais na parte, assim, a gente peneirava o material e retirava os artefatos, né? E tinham várias coisas, era muito diferente do que a gente conhecia no Brasil, porque a quantidade de material era enorme e várias coisas diferentes, muito bem preservadas pelo deserto, né?
e era tanta cerâmica, às vezes, que eles tinham que juntar as que eram menos descritivas, assim, e depois enterrar, queimar ou fazer alguma coisa assim, porque não tinha como você guardar tudo, né? O que é bem diferente do que a gente vive no Brasil. E aí era mais ou menos assim, eles colocavam o material em cima dessa peneira e aí a gente ficava lá retirando as coisas. Um dos desafios aí foi o vento e a poeira, não era nem calor, porque nessa época fazia um pouco de frio até, mas tinha bastante poeira, então tinha que estar sempre com máscara, e mesmo com a máscara ainda era ruim. Aí foi legal porque eu e a Amanda a gente tinha contato com pessoas de outros países também, tinham alunos da França, tinha uns arqueólogos também do Peru, e aí a gente, enfim, via como era o dia a dia deles, né? A gente também chegou a acompanhar um arqueólogo nas partes de fotogrametria que ele fazia. Então a gente teve contato com pessoas de diferentes países e de várias formas, assim, né, de fazer arqueologia. A gente também teve viagens lá, a gente conseguiu ir para o Peru. Nesse trabalho de estágio, foi tudo bancado pela gente mesmo, então tudo era muito contadinho para a gente conseguir fazer a viagem. Essa viagem para Machu Picchu, inclusive, a gente teve que ir a pé uma parte do caminho, porque a gente não tinha dinheiro para pegar um trem, que era bem caro. Então a gente ia a pé, aí as coisas davam errado. Uma trilha que era para ter demorado 3 horas, durou muito mais tempo, aí pegamos chuvas, mas foi bem divertido. A gente também comeu carne de lhama, que foi uma das poucas carnes mais diferentes que a gente comeu. Tinha umas outras iguarias lá que ninguém teve coragem assim de comer, que era tipo um pouquinho da Índia, mas aí isso daí a gente não chegou a provar, né? E aí a gente foi basicamente isso, assim. Quando eu ainda estava no Peru, eu recebi a resposta de um programa que eu tinha me inscrito antes mesmo de ir para o Peru, eu já tinha me inscrito para esse programa, que era para a Irlanda, para fazer parte de uma escavação. É um programa americano, que eles basicamente... É um programa pago, né? Você paga para escavar em algum lugar do mundo. Só que no meu caso, eu não tinha como pagar, né? Então eu me inscrevi para uma bolsa de mérito, né? E eu consegui a bolsa. A bolsa não foi 100%, mas ela cobria todo o programa, que devia custar uns $3.000, e dentro do programa era incluso hospedagem, alimentação e passeios que tinham por lá. O que não incluía era o transporte aéreo. Só que a bolsa que eu me inscrevi, na época, cobria a passagem, né? Então eu consegui a bolsa parcial. Eles me pagaram metade do valor da passagem, então o que eu tive que desembolsar foi o resto da passagem, mais um pouco de dinheiro para levar, assim, só por via das dúvidas. Mas esse programa da Irlanda foi muito legal. Foi um programa de bioarqueologia, em que a gente estava escavando dentro de um cemitério de um forte militar que ficava isolado numa ilha. Essa ilha é Spike Island, e tudo que tem nessa ilha é o forte. E a gente estava escavando no cemitério desse forte, que, enfim, o forte virou uma prisão depois, então a gente estava escavando no cemitério da prisão, propriamente, né? A gente todos os dias íamos caminhando e tinha que levar todo o material com a gente, então a enxada porque era, enfim, a gente no início não era com a pá, né, era com a enxada mesmo, para chegar até os túmulos, né, os caixões. E aí a gente colocava tudo nos carrinhos de mão e ia empurrando, e ficava o dia inteiro nessa região aqui do cemitério escavando. Esse cemitério só foi possível ser escavado porque os funcionários desse local, que virou um museu, haviam retirado as lápides. Então, abriu uma brecha na legislação irlandesa, 5 anos antes disso, para realizar essas escavações, né? Enfim, aí a gente estava escavando os prisioneiros, aí eu estou aqui, e era bem interessante de ver, porque, às vezes, a gente conseguia casar os dados, o material arqueológico com as informações históricas que tinham nos registros da prisão. Também foi legal, porque foi minha primeira escavação, assim, que tinha essa parte de desenho propriamente, né? Na que eu fui no Peru não tinha muito isso. Mas nessa a gente usava, inclusive, esse prumo, que eu nunca tinha nem visto, não sabia nem que existia. A gente usava o prumo para conseguir fazer desenhos, e aí ele serve como um peso, e aí você usa ele para ser tipo um ponto de referência, né? Então, a gente tinha que também fazer essa etapa de desenho, tinha toda a parte de limpeza. Inclusive, a gente também fez um trabalho, um pequeno estudo, né? Você tinha que escolher um tema para fazer um estudo, e todas essas coisas foram desafiadoras, porque era tudo em inglês. O meu inglês era bom até, mas
uma coisa você falar, outra coisa você conseguir escrever e, enfim, e se expressar bem, assim, de uma forma também técnica, né? Mas foi incrível, assim, essa experiência. E aqui o calor também lá era grande. Na sombra não era tão ruim, mas quando não tinha sombra, o sol era muito quente e o pessoal tentava se esconder debaixo de qualquer coisa, inclusive do carrinho de mão, né? Bom, e aí a gente também passeava pelas cidades ao redor, muitos passeios eram eles mesmos que pagavam pra gente, então eu não precisei pagar nada disso. A nossa comida vinha todos os dias de barco, e era legal que às vezes tinham 3 tipos de batata diferentes numa refeição. Enfim, toda semana a gente também tinha que voltar para a ilha para lavar nossas roupas, porque lá não tinha máquina de lavar. Então a gente ficava ilhado mesmo, e no fim de semana a gente ia para o continente, assim. Continente, entre aspas. Bom, e aí depois, isso foi em 2018, a Irlanda e o Peru foram em 2018. Em 2019, eu consegui um outro projeto para ir para a Alemanha. Dessa vez, eu me inscrevi num serviço de voluntariado do governo alemão. Foi uma tentativa, assim, meio que... Eu atirei assim, para todos os lados desse programa. Tinham vários escritórios na Alemanha inteira para você trabalhar com preservação de patrimônio histórico. E eu me inscrevi, eu mandei e-mail para todos para tentar conseguir. E aí um deles me aceitou. Eles conseguiram me pagar uma bolsa de 500 euros. Especificamente nesse primeiro ano, eles conseguiram ainda aumentar para mais 100 euros, então eu estava recebendo 600 euros para viver lá, porque, enfim, eles fizeram uma gambiarra lá e conseguiram me pagar 100 euros a mais, o que me ajudou a conseguir o meu visto. Além disso, eu também tive que ter numa conta 1.200 euros extras, porque senão eu não teria conseguido o visto, né? Então, para eu ir do Brasil para lá, eu precisei desses 600 euros que eles estavam me pagando todo mês, e mais 1.200 euros numa conta fechada. E aí, todo mês, eu recebia mais 100 euros. Isso era porque o governo de lá obrigava que a gente recebesse no mínimo 700 euros. Mas uma vez que você já estivesse lá, isso era mais flexível. O problema foi que eu tive que sair do Brasil para ir para lá, né? Mas, de forma geral, o salário que eles me pagavam lá dava para eu sobreviver, né? Então, se você tentasse isso aqui do Brasil, talvez no primeiro momento você tivesse que desembolsar um valor um pouco maior, mas uma vez que você já estivesse lá, o que eles te pagam dá para sobreviver tranquilamente. Pelo menos na minha época dava. Eu não sei como é que tá hoje lá. Então, aí aqui são todos os escritórios que existem, e esse programa que eu falei é o Jugendbaruten, que é um programa de jovens construtores. Mas eles trabalham com preservação de patrimônio histórico nas mais diversas áreas possíveis, desde preservação e conserto de cadeiras antigas até a parte de arqueologia em si mesmo. Enfim, e eu morei nessa cidade aqui no norte, que chama Lübeck. Era uma cidade antiga e muito bonita mesmo. Essa foto aqui da direita era onde é a minha rua, né? A minha casa não dá para ver, mas eu morava nessa ruazinha no centro histórico. E eu fiquei 1 ano nessa cidade. E a gente trabalhava com muitas coisas diferentes. O primeiro trabalho, assim, foi em um cemitério. A gente tinha que desenhar os túmulos e limpar eles. Era para ajudar a igreja a fazer a catalogação dos túmulos, que eram um pouco antigos lá. Aí depois a gente também chegou a trabalhar em museus, por exemplo. Esse aqui à esquerda a gente estava tirando uma exposição do museu, empacotando ela. E à direita é um menino da minha equipe que ele estava quebrando um muro dentro de um forte militar que precisava ser restaurado, né? Esse forte militar havia sido ocupado por nazistas e depois ele tinha sido ocupado por pessoas mesmo que viviam lá e criaram paredes, fizeram uma casa, basicamente. A gente teve que destruir isso, tirar as paredes que eram mais atuais e tirar o piso também de madeira. Enfim, então eram várias coisas diferentes. A gente também trabalhava com barcos às vezes, então a gente fazia a manutenção desse barco que ficava lá perto do nosso trabalho. Isso daí a gente estava pintando o mastro do barco. Aqui na esquerda, essa foto foi o primeiro trabalho um pouco mais relacionado com arqueologia. A gente estava ajudando o departamento de arqueologia da cidade a organizar o galpão deles. Eles tinham muito material e a gente tinha que limpar todas as telhas antigas, todos os tijolos antigos e todas as janelas. Então eles tinham um galpão gigante, cheio de material que eles queriam reutilizar para
para a reconstrução de casas antigas, né? Então, tipo, se tinha uma casa antiga que precisava de uma reforma, aí eles usavam materiais antigos, né? Então, a gente estava limpando e organizando todo esse material. E aí, a gente com um monte de telha, e esses são só alguns dos muitos pallets que a gente encheu de telha, e de tijolo, e de janela antiga. E aqui na direita são maçãs, a gente teve que fazer suco de maçã uma vez, e esse caminhão também, a gente encheu ele várias vezes com maçãs, para conseguir fazer muito suco de maçã. Então, nesse meu primeiro ano, o trabalho foi bem aleatório, a gente fazia de tudo. E aqui foi também com arqueologia já, que a gente estava escavando, ajudando também o departamento de arqueologia dessa cidade. Aqui da esquerda eu já nem me lembro tão bem o que a gente estava fazendo, porque a gente só ia, escavava, e meu alemão na época era praticamente nenhum, eu não sabia falar direito, eu cheguei sabendo falar só o meu nome, que eu era do Brasil e minha idade. Então, nessa época, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E aqui à direita, a gente já estava limpando uma olaria, uma antiga olaria. E estava uma época de chuva, então a gente tinha que ir para o trabalho de bicicleta, debaixo de chuva, de granizo, tinha que estar lá às 7h30 da manhã. Era muita lama, uma vez eu caí aí e alguém teve que me tirar do chão, porque eu não conseguia levantar de tanta lama que grudava na gente mesmo. O pé ficava grudado. E o corpo também, né? Bom, depois dessa cidade da Alemanha, eu fui para Halle. Eu tinha acabado meu primeiro ano de voluntariado e eu me apliquei para mais um ano nessa cidade. E nessa cidade aí eu me apliquei para trabalhar com arqueologia especificamente, para o departamento de arqueologia da cidade. Então eu trabalhei, de fato, numa escavação arqueológica do início ao fim. E era numa região urbana, assim, era no meio da cidade. Então, era um contexto bem maluco, tinha muito material de vários períodos diferentes. Então, tinha sido uma construção barroca, tinha sido um porão, também tinha registros de uma igreja, de uma taverna também. Então, era muito material. E dessa vez foi extremamente desafiador para mim, porque eu tive que começar a fazer coisas que eram mais, vamos botar entre aspas assim, intelectuais, né? Eu tinha que fazer a descrição de feições arqueológicas, só que isso era em alemão, né? Então, eu tive que aprender muito. A gente tinha um livrinho que acompanhava, então, nessa época eu fiquei craque, assim, nas cores em alemão e na descrição das texturas do solo, porque eu tive que aprender mesmo. E também desenhar, né? O que eu não fazia nos outros, no meu ano anterior na Alemanha, né? Aí a gente também tinha escavadeiras que ajudavam a gente a escavar, e isso foi um choque para mim, porque eu nunca imaginei que teria isso em algum lugar, entrar uma mini escavadeira num sítio arqueológico, mas sim, tinha, e a escavadeira cavava de 10 em 10 centímetros, né? O operador era muito bom, então ele fazia isso. Aí aqui tem a foto da escavadeira e do livrinho que me ajudava a conseguir fazer a descrição das coisas. É um livro de técnica de escavação, né? Então a gente usava ele para guiar tudo que a gente fazia, basicamente. E o desafio maior aqui, com certeza, foi o frio, porque foi chegando o final do ano de 2020, eu acho, eu passei a pandemia lá na Alemanha, esse foi um outro grande desafio, mas foi chegando o final do ano de 2020 e começou a nevar nessa cidade. Na outra cidade que eu morava não fazia tanto frio, e aí não dava para mais fazer escavação, porque o solo estava congelado. A gente já tinha chegado no final, mas nesse finalzinho eu tinha que desenhar e escrever, fazer a descrição das feições arqueológicas nesse frio, e a minha mão começava a congelar, então não dava para você escrever muito bem, era horrível. E aí a gente também fazia a limpeza do material numa salinha úmida e bem escura, abandonada, assim, que eles alugaram, né? E tinha umas luzes, claro, mas fora da luz era bem escuro o local. E aí nessa foto eu tô com uma bolsa de água quente no colo e um aquecedorzinho nos pés, porque não dava para ficar lá, assim, sem nada, porque realmente fazia muito, muito frio. Aí foi quando eu resolvi voltar para o Brasil, estava muito frio já, eu não queria ficar mais os outros 6 meses, e eu percebi que não estava valendo mais muito a pena ficar lá. Aí, basicamente, foi isso, gente. Obrigada. Alors, moi, je vais vous parler de la mise en place d'un projet qui est vraiment à la croisée des chemins entre les sciences archéologiques et les sciences plus paléoclimatiques et paléo-environnementales. C'est vraiment
au chemin entre ces deux aspects-là. Il y a une longue liste de personnes impliquées, je ne vais pas la détailler, la seule chose que je souhaiterais que vous notiez, c'est qu'il y a du bleu pour la France et du vert pour le Brésil, et que donc c'était véritablement une construction sur le long terme et franchement entre les deux pays. Donc le projet dont je vais parler, c'est le projet ANR Sésame qui est coordonné par Éric Boéda, qui est financé par l'Agence nationale pour la recherche, qui est un organisme de recherche en France, sur la période 2021 et 2026. Ça se termine à la fin de l'année prochaine. Il avait pour ambition, et comme titre, celui qui est noté au-dessus et dont les grosses lettres en vert donnent le nom Sésame, c'est-à-dire d'essayer de définir l'évolution paléoécologique, sociale et culturelle des premiers peuplements en Amérique du Sud. Le point de départ de ce projet, il est représenté sur cette diapositive chargée, qui est une représentation factuelle des connaissances archéologiques, des connaissances des sites sur les Amériques pour différentes périodes de temps. J'ai pris ici uniquement 3 vignettes qui représentent 54, 32 et 14 000 ans avant le présent. Et ce que l'on voit, c'est que, j'ai oublié de dire, le fond, ça représente les biomes végétaux. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des humains un peu partout et à tout le tour. Un peu partout, notamment au Brésil, sur toutes les périodes de temps, et donc en dessous de climats, sous influence de climats très différents. Et c'est ça que l'on souhaitait examiner dans le cadre du projet ANR Sésame. Donc, on a des gens à peu près partout, et spécialement au Brésil, sur toutes les périodes de temps, et donc dans des conditions climatiques différentes. Les objectifs de Sésame, c'était donc d'essayer de révéler les évolutions des relations entre les humains et leur environnement, s'il y a des relations, et si elles ont évolué dans le temps, et cela pour le Pléistocène et l'Holocène. Pour ça, il fallait essayer de construire un modèle qui combinait au mieux les faits archéologiques, paléoécologiques et paléoclimatiques, et à partir de ce modèle, de voir s'il était possible de formuler des hypothèses sur les routes de diffusion et l'implémentation de conditions favorables à l'installation des humains. Donc, pour ces objectifs-là, Sésame est construit sur 3 piliers principaux: l'archéologie, bien entendu, des reconstitutions paléo-environnementales et des évidences paléoclimatiques. La différence entre les deux, c'est une question d'échelle de temps et c'est une question d'échelle d'espace. En ce qui concerne les reconstitutions paléo-environnementales, on va rester à proximité du site, aller un peu plus loin, passer à la région, alors que pour le climat, là, on prend en compte des processus atmosphériques, des échanges air-mer qui sont à la grande échelle. De la même façon, les implications au niveau du temps sont aussi à des échelles de temps différentes. Donc, en conjuguant ces 3 piliers, l'archéologie, les reconstitutions paléo-environnementales et les évidences paléoclimatiques, notre souhait était de regarder quelles étaient les routes de migration possibles, quels étaient les scénarios au pluriel les plus probables. Donc, en ce qui concerne la construction en humain pour le projet, pour ce qui est de l'archéologie, ça a impliqué plusieurs laboratoires et ça s'inscrit dans un temps long de recherche en commun entre les deux pays, avec donc des laboratoires brésiliens qui sont présentés avec un tour vert et des laboratoires français présentés avec un tour bleu. Les deux, Archéosciences et LSCE, sont pour l'aspect chronologique. Mais l'archéologie, ce n'est pas uniquement la caractérisation culturelle des populations et des sociétés, c'est aussi des éléments qui se rapprochent du paléo-environnement. Et là, les approches sont communes avec les reconstructions paléo-environnementales. Donc là encore, on a des laboratoires français et des laboratoires brésiliens qui sont impliqués, avec un croisement des résultats qui se fait en permanence, avec de la zooarchéologie, de l'anthracologie, de l'analyse des phytolithes, la palynologie et de la géochimie isotopique et moléculaire.
En ce qui concerne donc les reconstitutions paléo-environnementales, c'est construit sur des archives qui sont soit des archives lacustres, soit des prélèvements de sédiments à l'extérieur du site, ou parfois des informations qui sont sur le site. Par contre, quand on change d'échelle et qu'il faut là passer sur les évidences paléoclimatiques, on va impliquer des approches qui sont assez semblables, toujours la palynologie, de la géochimie isotopique et moléculaire, mais aussi du paléomagnétisme et de l'analyse élémentaire par XRF, et puis des analyses qui correspondent vraiment à ce qui est au niveau climat un des moteurs principaux, c'est-à-dire ce que l'on trouve dans l'océan avec la micropaléontologie marine, et qui est donc réalisée sur des carottes marines. Donc là, justement, quand il s'agit de carottes marines, je vais sortir du projet ANR, je vais changer de contexte et je vais aller sur la mission Amaryllis amagas qui a permis donc d'obtenir cette carotte marine sur laquelle on a pu obtenir les premières évidences paléoclimatiques. Donc la mission Amaryllis amagas, c'est une mission qui a eu lieu en 2023. Ça a été assez long à obtenir les autorisations pour cette mission parce que c'était post-Covid, donc il y avait un calendrier à rattraper. C'est coporté par Aline Gauvin et Christiane Lucchesi, donc là encore c'est bilatéral entre les deux pays, avec des implications de 5 universités et de 7 instituts. Vous retrouvez des noms qu'on a déjà notés avant, LSCE et l'ISERM notamment. L'objectif de cette mission bilatérale est vraiment de comprendre les interactions entre l'océan, le continent et puis l'atmosphère, pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui est sous-jacent aux fluctuations climatiques dans l'Atlantique Sud et sur l'Amérique du Sud. Donc ça, c'est réalisé à partir d'analyses de carottes marines, dont celle qui a servi au projet Sésame. Et cette mission Amaryllis amagas, elle s'inscrit aussi dans un contexte qui est encore plus grand, qui est le contexte du laboratoire du projet de recherche international Sarava, qui est co-construit entre le CNRS et l'USPI, entre Johanna Bouloubassi et Anna Louisa Aboulkerk. Et là, vous voyez encore que c'est bilatéral entre 4 laboratoires français et 5 universités brésiliennes, avec encore des noms en commun, bien entendu. L'objectif de ce projet international Sarava est là de comprendre quels sont les moteurs des changements passés dans la circulation océanique dans le sud Atlantique et dans l'implication pour les climats de la zone sud-américaine tropicale. Donc, l'objectif était de documenter cette variabilité naturelle de l'océan sur l'Atlantique équatorial et sud, de comprendre les moteurs et de mettre en évidence les liens qu'il peut y avoir avec le climat sur le continent. Donc, on se retrouve tout à fait dans quelque chose qui est global, avec depuis l'humain jusqu'au climat, ou du climat jusqu'à l'humain, en passant par les paléo-environnements, et construit sur le long terme, avec des relations, d'abord des relations personnelles très positives, puis après des relations entre labos. Et ça débouche sur plusieurs types de projets. Donc, je pense que à la fois Sarava, comme Amaryllis amagas ou le projet Sésame, sont des exemples de collaboration riches entre la France et le Brésil, depuis l'archéologie jusqu'au climat global, et dans le cadre d'intégration complète et d'une dynamique qui est vraiment portée par des équipes des deux pays. E voilà, c'est tout. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal que está me acompanhando aí. Uma boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Vou tentar ser breve, que acho que está todo mundo com fome, todo mundo querendo já comer e fazer as perguntas também, então vou tentar ser o mais breve possível e também não vou ser tão técnica, porque aqui eu acho que o nosso objetivo é poder incentivar as outras pessoas a também participar dessas interações internacionais, e eu estou aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês estudantes, porque
No meu caso, foi no meio da pandemia, praticamente no finalzinho, que eu fui ali para os Países Baixos, para a Holanda, em meados de 2022, novembro de 2022, e voltei para o Brasil em 2024. Então, foi muito complicado, inclusive, porque eu não tive tanta gente para me ajudar, porque estava tudo paralisado, então as pessoas não estavam indo junto comigo, digamos assim. Foram pouquíssimas as pessoas que foram. Então, vamos lá. Eu me chamo Amanda Viveiros, vou falar para vocês um pouquinho sobre os meus desafios e descobertas na Holanda, nos Países Baixos. E esse programa eu fui pelo CAP Sprint, passei 1 ano e 2 meses na Universidade de Leiden. Um momentinho, agora. E por que eu escolhi, então, a Holanda, os Países Baixos? Pela tradição em arqueologia digital, patrimônio e jogos. O João Vinícius apresentou aqui para vocês, eu fiz parte da banca dele, porque justamente a gente trata sobre isso. E lá na Universidade de Leiden, a gente tem o LCDA, de Leiden University Center for Digital Humanities, e a Value Foundation, que é uma fundação não governamental que trata basicamente de pesquisas sobre arqueologia digital, patrimônio e jogos. A gente teve a oportunidade de entrevistar o fundador, o professor Angus Moll, no grupo de pesquisa que eu participo, que é o Arise, e foi por conta dessa entrevista que eu entrei em contato com ele por e-mail, consegui a bolsa do CAP Sprint, PDSE, e ele foi super solícito em me receber nos Países Baixos. Então, o que eu encontrei lá? Por que eu escolhi os Países Baixos? Pelo ambiente multicultural, interdisciplinar, por eles serem muito receptivos com as pessoas que vêm de fora, por um forte incentivo à inovação científica e por todos os aparelhos tecnológicos que eu tive a oportunidade de manusear, eram de ponta, então isso para minha pesquisa era essencial, justamente por conta da arqueologia digital, por conta do arqueogaming. Então, decidi os Países Baixos e fui super bem recebida. Mas antes de ser recebida, a gente precisa falar do pré-Holanda, pré-Países Baixos. Seriam os desafios burocráticos. Nesses desafios burocráticos, eu acho que as pessoas aqui que apresentaram foram muito sinceras e falaram também das dificuldades, isso é muito importante a gente deixar claro, porque é um extenso processo documental, tanto com o seu PPG, quanto com o PDS CAPES, a gente precisa ter essa comunicação direta ali, tanto com a agência de fomento, quanto com o nosso PPG, os prazos são extremamente rígidos, então às vezes você tem 48 horas para fazer um documento, às vezes você tem um dia só para poder fazer tudo, deixar tudo ok com visto, deixar tudo ok com proficiência, deixar tudo ok com o quanto de dinheiro que você precisa ter na conta, isso também é importante e válido, já foi tudo falado aqui, e as comprovações, a constante interlocução entre esses departamentos. Cuidado, gente, com essas taxas ocultas. O que são essas taxas ocultas? Mesmo que a gente vá para uma universidade dita pública no exterior, nós precisamos pagar taxas, caso a gente não tenha essa cooperação entre as universidades. No meu caso, na Universidade de São Paulo, eu não precisei pagar taxa nenhuma porque elas tinham um acordo de cooperação, a Universidade de Leiden e a Universidade de São Paulo. Mas, se elas não tivessem, eu teria que pagar taxa por disciplina, taxa para a orientação, taxa para utilizar o laboratório, taxa para utilizar o refeitório. Então, são diversas taxas que vocês precisam ter em mente que a melhor saída é sempre uma universidade que já seja parceira institucional da universidade que você é. Eu sou de Belém do Pará, acabei não falando sobre isso. Eu sou de Belém do Pará e sofri muito com frio também. Mas vamos chegar lá, já vou falar do frio para vocês. Além dos desafios burocráticos, eu tive desafios financeiros, e acredito que a maior parte das pessoas também vão ter, mas dá para viver. Ainda bem, a gente conseguiu, no meu caso, a bolsa estava defasada há mais de 10 anos, mas nós conseguimos um ajuste das bolsas internacionais também, isso é uma vitória para a pós-graduação aqui do Brasil. Mas os desafios europeus, especificamente, são na escassez de habitação estudantil. Não só estudantil, como das pessoas que já moram lá. A habitação é algo muito precário, no sentido de você conseguir um lugar para morar. Nesse 1 ano e 2 meses, eu passei 2 meses só procurando uma casa para morar, com o condizente da bolsa que eu ganhava. Especialmente nos Países Baixos, é algo muito complicado, porque é um país muito pequeno. Pequeno comparado ao Brasil. Tiveram, então, meses de instabilidade, mudanças frequentes, os altos custos de vida, mudança na cultura, mudança na língua.
eu já falava inglês, mas é muito diferente quando você está lá. E no meu caso, eu não tive ninguém para me orientar, não tinha ninguém que falasse português, não tinha ninguém que eu conhecia lá na universidade que falasse português. Então, foram períodos muito complicados, mas vai dar certo. Meu orientador teve super paciência comigo, foram meses difíceis no início, mas depois foi uma experiência maravilhosa, como eu vou falar para vocês. O ambiente acadêmico, então, é uma estrutura extremamente moderna, eficiente. Eu fiquei afiliada a dois polos da universidade ali, que é o Hélio Cid e o Lucas, ambos que trabalham com arqueologia digital, e também fui esporadicamente no Archaeology Building, que é esse que aparece aqui embaixo para vocês. Então, a estrutura super moderna, a palestra do professor Marcos me pegou, assim, porque foi exatamente assim que eu me senti. Eu me senti num filme de ficção científica, porque era um prédio de 500, 600 anos, e eu tinha um cartão mágico que abria todas as portas. E era fantástico, porque as portas eram automáticas, eu tinha uma sala, e aí o próprio professor me pediu desculpas, porque ele não pôde me dar uma sala só minha, e eu precisava dividir a sala, e eu estava quase falando... Me obrigada, nem precisava de uma sala, eu já estou ótima aqui no laboratório. Mas é outra experiência. O pós-graduando, o doutorando, ele é tratado já como professor, ele já é tratado para a vida acadêmica, ele já é tratado como uma pessoa que trabalha com pesquisa, como um trabalhador na pesquisa. E isso foi muito diferente, foi algo que já foi citado aqui e é realmente assim, tá? O campus, então, ele é integrado com bibliotecas, com laboratórios, com áreas de convivência. O ambiente acadêmico em si, ele é muito presente. Então, nós temos diversos workshops, conferências. Pelo menos 2 vezes na semana a gente tem essas conferências, esses espaços de vivência, que tem cafés, que tem tudo gratuito, bebida, comida à vontade. É algo muito diferente, porque eles são... Não sei se é em geral, mas pelo menos na Holanda foi assim, eles são muito objetivos, diretos. Então, aquele congresso é para aquilo, e tem aquele tempo específico, então por isso que eu já vou ir rápido para não acabar com o tempo, porque foi algo que a Holanda me deixou, então o tempo super certinho, todo mundo super organizado nesse sentido do tempo, e de manejar o tempo da melhor forma quanto possível, de forma eficiente. A cultura acadêmica holandesa. Então, eles valorizam muito a autonomia intelectual do aluno. Então, do aluno não, do doutorando. Se eu quiser fazer um trabalho, eu vou ter toda a autonomia intelectual para fazer esse trabalho da forma que eu quiser fazê-lo. Então, o orientador, ele está ali para te orientar. A valorização do tempo de descanso deles é que é muito legal. Por quê? Porque aqui no Brasil, a gente acredita que quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente for para o laboratório, quanto mais a gente fizer as coisas, melhor. Na Holanda, eu era a pessoa que mais ia para o laboratório de todos, de segunda a sexta, e para mim era normal. Mas eles valorizam o tempo de descanso, e não só o tempo de descanso, como o tempo de aproveitar o ócio. E lá, as pessoas iam 3 vezes na semana para os prédios e 2 vezes ficavam de home office. E eles me mostraram que isso também é importante, que aproveitar o seu tempo é importante. Claro que, como eu passei 1 ano e 2 meses lá, eu fiz tudo que eu podia, assim, porque era uma experiência única, mas a valorização do tempo de descanso, isso foi bem importante para mim também, para eu perceber. Então, os holandeses normalmente têm feedbacks diretos, construtivos, rápidos, para que você chegue ao ponto no menor tempo possível e da forma mais eficiente possível. Algumas vezes a gente pode até achar que são duros demais por conta da nossa cultura, porque os brasileiros são muito amorosos, são muito... A vida pública e a vida privada no Brasil, a gente entrelaça um pouco. Lá eles dividem bastante o que é o público e o que é o privado. Então, nós temos incentivos e colaborações. Eu recebi muitos incentivos, inclusive financeiros, da Universidade de Leiden para poder ir para os congressos, para poder participar de diversos eventos. Esses rituais de convivência multicultural, como eu falei para vocês, cafés, almoço, jantar de Natal, tudo isso proporcionado pelo departamento, a gente não pagava nada. E a experiência com os mais de 20 países, mais pessoas completamente diferentes da China, da Índia, do Japão, enfim, conheci milhares de pessoas lá.
E a orientação acadêmica, eu tive uma sorte absurda, porque o meu orientador, ele era, eu brinco que ele tinha alma brasileira. Ele se atrasava, que nem eu, mas eu tentava não me atrasar o máximo de 5 minutos, mas ele foi um amor comigo, ele me acolheu, ele me mostrou tudo o que eu podia fazer, tudo que eu podia, ele deu um jeito de eu conseguir fazer. Então, foi maravilhoso. As nossas trocas, elas eram semanais, tinha um horário certinho que ele colocava na agenda dele para me receber. Então, eu tive orientação em relação à metodologia, escrita acadêmica, a ética na pesquisa, o design de jogos, a arqueologia digital, tudo um pouco. Isso foi incrível. E formou uma parceria não só com ele, como outros arqueólogos e professores que eu também conheci na Universidade de Leiden. Foi um ambiente acolhedor, que fortaleceu a minha confiança, a criatividade, a minha maturidade científica e os laboratórios, então. A estrutura incrível de ponta, como eu falei para vocês, tinha uma impressora 3D de última geração, tinha um óculos VR, tinha o escaneamento, sim, sou eu escaneada. A gente fazia a miniatura de cada um dos participantes do laboratório. E era incrível, uma estrutura com mais de... eram 4 supercomputadores, mais de 30 laptops à disposição dos estudantes. O laboratório era um espaço, assim, muito bacana de pesquisa, inclusive de diversão, porque às vezes a gente pegava os jogos também para estudar os jogos e se divertir. Aqui, inclusive, a gente estava jogando Seven Wonders. E meu orientador é aquele ali do fundo. E quais foram os resultados de tudo isso? Foi a minha tese de doutorado, chamada Etnoarqueogaming, o desenvolvimento e aplicação de jogos que conectam arqueologia, patrimônio e almas, pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, e um produto. Quando o João fala de produto, eu também falo de produto, não é com fins financeiros. Nós fizemos por conta do projeto, então ele é completamente gratuito, se chama o Jogo Detetive do Patrimônio, Jornada do Arqueólogo. E como foi que a gente fez esse jogo? A gente fala a gente, porque fui eu, foi meu orientador, a minha orientadora daqui do Brasil, meu orientador da Holanda. E eu fui fazer entrevista nas escolas públicas e particulares aqui do Brasil, tanto de Belém, que foi de onde eu vi, quanto de São Paulo, para poder entender o que eles esperavam de jogo arqueológico, como eu poderia colocar na BNCC, e tudo isso através de um olhar de uma arqueóloga. E aí faz toda a diferença, né? Mas aí não vou me alongar muito à minha tese de doutorado, porque aqui eu falei que não ia ser técnica, que eu ia ser rápida, já estou terminando. Então, o que no final foi legal, assim, a parceria entre as universidades, a Universidade de Leiden, a Universidade de São Paulo, a Value Foundation, a RISE, que é o meu grupo de pesquisa aqui, e os pesquisadores ficaram parceiros também. O professor Angus veio para cá, para o Brasil, para a Semana de Arqueologia da Universidade de São Paulo, dos discentes. O professor Aris participou da FURG, da Semana de Arqueologia da Universidade de Rio Grande. Então, foram pessoas que ficaram também como pessoas. E é muito importante a gente ver isso como tem um respeito acadêmico também. Não é porque eu sou uma doutoranda que eu não tenho esse respeito pelos professores. Pelo contrário, eles são super solícitos e sempre que eu converso com eles, eles são extremamente solícitos. Aqui, então, foi o guia didático do jogo e o jogo em si. Depois, vocês podem jogar, tá na Apple, na Play Store. E se não conseguirem, podem entrar em contato comigo. Aqui foi a minha defesa de doutorado, lá na Universidade de São Paulo. Aqui foi o que eu falei para vocês, que eu participei de tudo que eu podia. Então, eu dei aula, eu fiz minicurso, eu participei de evento, de tudo de tudo. Mas o mais importante aqui, gente, eu queria encerrar a minha apresentação com isso, e que cada um de vocês que estejam tentando ou estejam pensando em fazer façam tudo de tudo, mas não se esqueçam de aproveitar os bons momentos. Porque esses momentos, eles vão ser incríveis para o resto da vida de vocês. Vocês vão lembrar desses momentos para sempre. Então, era isso. Eu agradeço imensamente a todas as pessoas que me receberam com todo amor e carinho na Holanda. Sem eles, o meu trabalho não seria possível. E agradeço a vocês também por estarem me ouvindo aqui. Muito obrigada. Voy a poner mi timer acá, aunque seguro tú también me vas a tomar el tiempo. Bueno, primero que nada, muchas gracias mientras voy compartiendo mi pantalla por la invitación a este seminario y bueno, y espero que
la contribución que les traigo sea interesante para ustedes. Es una reflexión personal. ¿La ven? La pantalla compartida. Sí, sí. Ah, fantástico. Es una reflexión personal que traigo de mi trabajo y profesional en arqueología acá en Europa en los últimos 12, 13 años. Así que, y bueno, donde he estado tratando de concretar y poder definir de una manera, digamos, sistemática mis experiencias, de manera de poder seguir haciendo una práctica arqueológica que para mí sea importante, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que les quería hablar, o lo que quiero hablar hoy es esto, ¿no? O sea, hablar de mis desafíos para sostener una práctica arqueológica ética y comprometida con las comunidades latinoamericanas, sean estas comunidades indígenas, locales, académicas, mientras navego al mismo tiempo, o mientras he navegado las regulaciones, las expectativas y los marcos institucionales de la arqueología europea, ¿no? Que no siempre, como se pueden imaginar, encajan de una manera ideal o fluida. Un poco para mostrarles, bueno, parece como currículum, ¿no? Pero un poco para mostrarles las experiencias que he estado teniendo en Europa. Yo llegué en el 2013 para hacer mi doctorado en la Universidad de Leiden y después de allí he estado haciendo una serie de postdoctorados en distintas universidades en Europa. Un poco lo que en Europa digamos, los postdoctorantes están acostumbrados a hacer, ¿no? Que es ir saltando un postdoc a otro. Bueno, creo que en Latinoamérica también un poco. De hecho, también durante un periodo de tiempo, en estos últimos 12 años, estuve también trabajando fuera de la academia. Un elemento tal vez importante de mencionar es que yo soy venezolano, argentino también, italiano también, pero digamos criado en Venezuela. Y fue, bueno, por razones, las situaciones políticas y económicas en Venezuela, no me fue posible volver a Venezuela después de mi doctorado y pues me quedé en Europa, ¿no? Trabajando, buscando y tratando de sobrevivir y de llevar a cabo una carrera profesional acá en Europa. Y eso también me llevó y me ha llevado en distintos momentos de este periodo a tener que buscar trabajo fuera del campo académico cuando ha sido necesario, ¿no? Perdón. Lo que yo he ido, digamos, experimentando, ¿no? Y mi experiencia y al mismo tiempo mi frustración, y otra vez, esto es una presentación muy personal, es que hasta que uno no logra un trabajo fijo en la academia europea, es muy difícil hacer el tipo de arqueología comprometida, políticamente posicionada, que la gran mayoría de latinoamericanos les gustaría hacer en Latinoamérica o en Europa o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y digo la gran mayoría para no generalizar, porque evidentemente todos tenemos posiciones distintas y opiniones distintas sobre lo que es arqueología y cómo se debe hacer. Pero mi experiencia ha sido esta, ¿no? Durante todos estos años de trabajo, lo que yo he ido notando es que como en muchas ocasiones trabajo como postdoctorante en proyectos dirigidos por otros investigadores, pues mis responsabilidades están basadas sobre lo que, digamos, el PI, ¿no? El investigador principal del proyecto me pide a mí hacer, ¿no? Y dependiendo de los proyectos, he tenido más o menos flexibilidad de poder hacer estas arqueologías, digamos, un poco más políticamente posicionadas y que en otros contextos donde realmente no he podido porque pues tengo que hacer lo que se espera de mí, lo que se exige de mí, ¿no? Entonces, sí, bueno, esto un poco lo iba hablando, ¿no? Hice mis láminas pensando en estas cosas y a medida que voy hablando también voy pasando las láminas. Para mí son estos tres puntos principales, ¿no? En términos generales. Una arqueología comprometida con agendas teóricas latinoamericanas, eso ha sido siempre uno de mis fundamentos. El segundo es políticamente posicionada, ¿no? Y en tercer lugar, una arqueología que busca reconstruir historias para la gente y no para las élites académicas. Y esa ha sido siempre desde que llegué a Europa, digamos, mi misión
Sin embargo, ha sido más o menos exitoso, otra vez, como les decía, dependiendo del tipo de trabajos que he tenido, dependiendo del tipo de responsabilidades que tengo que hacer. Pero bueno, debo decir que hasta ahora por lo menos he sido, digamos, he tenido la fortuna de poder seguir haciendo arqueología después de todos estos años. Pero todos estos elementos que he estado hablando, lo que me llevan es digamos, al punto central de esta charla, que es hablar de las fricciones, ¿no? De las fricciones que ocurren siendo un arqueólogo latinoamericano, trabajando en Europa y tratando de hacer arqueología en Latinoamérica, a la par de momentos donde me ha tocado, y he tenido la fortuna, por así una fortuna también, perdón, hacer arqueología en otros lugares, aquí en Europa, o trabajar con bases de datos del Medio Oriente, o europeas, o caribeñas, ¿no? Sin embargo, estas fricciones yo las veo no como un obstáculo, y ojo, no como una crítica ni a Europa ni a Latinoamérica, sino lo considero que es como un desajuste estructural, ¿no? Entre las exigencias, las regulaciones, imaginarios institucionales de acá de Europa y las realidades éticas, históricas, políticas y comunitarias de la arqueología latinoamericana, ¿no? Para mí, digamos, cuando estaba pensando en esta charla y estaba como tratando de reflexionar, lo que me di cuenta es que estos elementos de alguna manera me han ido obligando como investigador expatriado a negociar, a adaptarme, incluso en ocasiones hasta resistir para mantener estas prácticas responsables, ¿no? Y a la par de mantener un balance entre los distintos contextos políticos y académicos latinoamericanos y europeos, ¿no? Y de alguna manera pertenecer a algún contexto, porque eso también es parte del problema, que evidentemente hay un desarraigo de Latinoamérica, pues ya no estoy en Latinoamérica, pero al mismo tiempo no estoy completamente arraigado en Europa, entonces es un proceso constante de manejar estas fricciones y estos balances, ¿no? Y aquí les traje esta lámina, no la corregí porque la quise traer así como está limpia, pero evidentemente hay un montón de información que no espero que lean ustedes en donde están, tal vez ni siquiera la pueden ver bien, pero este fue un ejercicio que estuve tratando de hacer, de ubicar temas que para mí son, en mi práctica arqueológica, de la arqueología que yo hago, que es principalmente arqueología del paisaje y arqueología computacional, son elementos que son importantes y cómo esos elementos importantes se perciben desde una perspectiva latinoamericana y cómo se perciben desde una perspectiva europea y dónde está la fricción, ¿no? Entonces les voy a resumir 2 o 3 puntos nada más para no pasarme del tiempo de la charla. Por ejemplo, el primer elemento que pueden ver acá, ¿no? Lo que respecta al open access, a los datos abiertos, ¿no? En Europa hay un fuerte mandato institucional a poner todos los datos de acceso abierto y seguir los lineamientos del FAIR, del CARE, de la reproducibilidad. Sin embargo, en Latinoamérica, como ustedes bien saben y tal vez han experimentado, divulgar datos sensibles puede poner en riesgo no solo sitios arqueológicos, sino comunidades indígenas, sino comunidades rurales o locales o poblaciones vulnerables, ¿no? O paisajes culturales o incluso hasta patrimonio natural, ¿no? Dado que no hay las regulaciones o los parámetros institucionales sólidos como para proteger esos elementos si ciertos datos son puestos de manera abierta, ¿no? O sea, eso es una tensión y es una fricción importante en el tipo de arqueología que yo hago, puesto que estamos constantemente lidiando entre la transparencia científica y la protección del patrimonio, ¿no? Y eso ha significado un problema para mí, puesto que todos los proyectos donde yo aplico para conseguir financiamiento europeo me exigen tener datos de acceso abierto. Sin embargo, del otro lado de la mesa, digamos, las instituciones locales o incluso colegas me rechazan las solicitudes de acceso a datos o algo porque justamente no quieren que esos datos sean de acceso abierto, ¿no? Para leer otro elemento, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el acceso a recursos también, ¿no? En Europa, bueno, hay una infraestructura mucho más estable, hay un financiamiento que se podrá considerar continuo, hay más acceso a colecciones y a laboratorios avanzados. Sin embargo, en Latinoamérica, la realidad, al menos la realidad que yo conozco es Venezuela, incluso antes de venir a Europa, es que, bueno, hay una limitación de materiales, hay burocracias y logísticas densas, hay una dependencia
en redes personales o institucionales, que en general son frágiles y además están politizadas, ¿no? Algo que en Europa no es que es inexistente, pero que se ocurre de manera menor. Y esto trae un desequilibrio en la capacidad de producir y sostener investigación a largo plazo, hacer las cosas sostenibles, sustentables, ¿no? Y longevas. Y para darles un último punto, ¿no? Así no me tardo tanto, por ejemplo, lo que tiene que ver con los estándares éticos, que es un trabajo en el que he estado muy involucrado últimamente. En Europa hay protocolos institucionales homogéneos, ¿no? La Unión Europea tiene sus protocolos, la UNESCO, el GDPR, las universidades, ¿no? Las instituciones, está todo, digamos, muy institucionalizado, ¿no? Mientras que en Latinoamérica, en mi experiencia, las éticas son situadas, son comunitarias, son históricas y a veces en conflicto con marcos legales, ¿no? Y eso es una realidad mucho más compleja que uno tiene que navegar como investigador. Otra vez, cuando vienes con un marco predeterminado, que la idea es como colocarlo en una realidad, ¿no? Entonces, otra vez, esto genera una fricción en cuanto a la incompatibilidad entre la ética formal y la ética relacional en los trabajos que estamos haciendo. Entonces, bueno, se los dejo acá. Después, si a alguien le interesa, puedo compartir la lámina para que vean el resto de los elementos, ¿no? Entonces, solo para cerrar, había puesto como visiones a futuro, quería hacer como una conclusión y no le llegué, porque la verdad es que lo que tengo son solo algunas consideraciones que comentar, ¿no? Lo que he estado tratando de hacer en estos años y sigo haciendo ahora es contribuir en la consolidación de centros o laboratorios de arqueología latinoamericana en Europa, como por ejemplo el centro que está en la Universidad de Bonn, en el que voy a comenzar a trabajar el año que viene, donde hay una gran cantidad de colegas latinoamericanos y europeos trabajando en arqueología latinoamericana. La Universidad de Leiden también, donde hay un buen departamento que se está comenzando a formar. Sin embargo, sigue siendo un departamento principalmente guiado por europeos haciendo arqueología en Latinoamérica, ¿no? Y con una menor cantidad de latinoamericanos. También mantener redes sólidas en arqueología, ¿no? Como por ejemplo el capítulo que hicimos recientemente para Latinoamérica y el Caribe, de la organización Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, donde el objetivo es divulgar, educar y compartir conocimientos avanzados que generalmente generalmente se dan aquí en universidades en Europa, ¿no? En Latinoamérica hay un montón de arqueólogos haciendo arqueología computacional, sin embargo, hasta donde llega mi conocimiento, no hay departamentos de arqueología computacional especializados donde los estudiantes latinoamericanos pueden ir a formarse en esto. Y sin embargo, bueno, todos nos seguimos formando en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Y por último, otra vez el trabajo de compartir becas para latinoamericanos en Europa, como por ejemplo lo que hace la gente de Euroaccess, que envían emails regularmente con oportunidades de becas. Y a mí me parece que también es importante que entre los latinoamericanos divulguemos este tipo de información. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias otra vez por la invitación y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Bom dia a todas e a todos. Então, é uma alegria conversar um pouquinho com vocês. Mas é uma fala bem sobre a minha experiência, né? Eu tive a alegria, né? A sorte, né? De fazer uma tese na França. E por quê? Eu morava em São Paulo, eu era química, apenas química, dava aula de química, e vim embora, voltei para o Piauí. Eu sou daqui, sou perezinense, né? Voltei, quando eu cheguei, estava no Huawei, a missão franco-brasileira do Piauí. Descobriu datações muito antigas, né, para a habitação humana no Nordeste, no Piauí, na Serra da Capivara. Naquela época eram 25 mil anos. Inclusive, foi até um artigo da Nature, que foi capa da Nature, né? Os 25 mil anos. E eu vi essa movimentação, e aqui na universidade estavam ofertando a segunda especialização em arqueologia.
Aí eu digo, gente, e o que é isso? Nem sabia o que era arqueologia direito, né? Eu vou já me candidatar a essa especialização. Estava desempregada mesmo, né? Já com 2 filhos. Aí eu vim fazer minha inscrição. Me inscrevi, quando eu vi a quantidade de gente, tinha mais de 200 pessoas inscritas para 40 vagas. Meu Deus, como é que eu vou conseguir? Tinha uma entrevista. Quem foi me entrevistar? Niede Guidon, doutora Niede Guidon. A minha sorte, né? Foi a minha sorte. Porque a primeira pergunta que ela me fez, o que a química quer com arqueologia? Eu digo, tudo. A química está em todo lugar. Está na gente, está nas coisas, está no mundo, está na arqueologia. A senhora não tem vontade de conhecer a química dos vestígios arqueológicos, não? Que eu tenho. E você faz isso? Você vai fazer isso? Vou. Lhe garanto que vou. Pois então, vamos ver. Você vai me provar isso. E assim eu consegui minha vaga. E fiz a especialização em arqueologia aqui, em Teresina mesmo, com a parte prática lá em São Raimundo Nonato. Naquela época a gente falava mais São Raimundo Nonato do que Serra da Capivara. Bom, terminei e fiquei, a cada dia eu ficava mais apaixonada por arqueologia, mais apaixonada pelos sítios, pela serra, por tudo, né? E fiz a minha monografia de final de curso, já com arte rupestre, lá na Serra da Capivara, né? Terminei e queria estudar mais, queria continuar. Eu digo, Niede, eu vou continuar. Onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Aí ela disse, olha, Pernambuco tem uma pós-graduação de História, mas que você pode fazer com a área de concentração em Arqueologia. Fui para lá. Cheguei lá, ainda não tinha essa ligação muito grande com a doutora Gabriela. Ela ainda não estava na Serra da Capivara nessa época. Fui lá, ela não estava, procurei alguns professores da história. Aí, uma química, fazendo seleção em história, é estranho. Olha, acho difícil você conseguir passar aqui, muito difícil. Voltei triste, decepcionada, né? Aí, em casa, eu falei para o marido. Aí ele disse, vamos para São Paulo. Tenta lá. Lá não era pós em arqueologia. Não tinha ainda. Era em química. Eu digo, em química eu vou conseguir. Imagina. Dei aula a vida toda lá em São Paulo, de química. Vou conseguir. Aí, fui tentar no Instituto de Química. Andei no Instituto, assim, procurei professores da área de analítica, de físico-química, de inorgânica, todos olhavam para mim e diziam assim, você vai trabalhar com arqueologia? Mas como a química da arqueologia? Olha, não dá certo não. Se você quiser fazer aqui, a gente consegue. Você consegue. Mas não com esse tema aí, procure outro tema. Voltei também triste, decepcionada. Isso foi em 1985. Aí eu digo, Niede, teve jeito não. Ela morava aqui em Teresina. Teve jeito não. Também na USP eu não consegui. Aí ela falou assim, só tem um jeito. Tu quer ir para a França? Eu não quero. Mas e teus filhos? Eu digo, olha, não tem problema. Não. Aí ela disse assim, você vai levar 3 meninos? Aí eu digo, claro. Aí ela disse, pois vamos lutar pela bolsa do governo francês. Tinha uma bolsa do governo francês que ela tinha facilidade. Só que a bolsa era para 1 ano. Era só enquanto pagava aquela disciplina do DEA. Aí eu digo, não, mas aí não dá para eu levar os meninos. Aí eu digo, eu vou tentar a bolsa da CAPES e do CNPq. Mandei para os 2 pedir o projeto. Os 2 me responderam. Naquela época a gente podia fazer esse pedido assim.
me responderam dizendo, olha, apesar do seu pedido ter sido aprovado pelo CNPq, pela CAPES, aqui a gente decidiu que é a CAPES que vai lhe dar a Bolsa Família. Olha que maravilha. E assim eu fui. Eu, marido, 3 filhos de 2, a mais nova era a Ana Luísa, que acho que apresentou ontem, tinha 2 anos, e o mais velho tinha 5 anos. 2, 4 e 5 anos. E o marido, né? Então, você imagina. Agora, falta de experiência total também, porque o marido foi com visto não de estudante, né? Podia muito bem ter ido naquela época. E daí, a minha mãe, você é louca? Como é que você vai para outro país, minha filha? Pelo amor de Deus, me explique. Eu digo, vou. E tenho certeza que vai ser maravilhoso, né? E assim foi. Bom, não vou falar mais tanto detalhes, né? Mas ela me convenceu, a minha mãe, a levar uma pessoa que ela tinha criado, uma irmã de criação minha, para ajudar com as crianças. Não levem, viu? Quando vocês forem. Foi, assim, uma maravilha, uma experiência para ela, mas é uma pessoa a mais para você cuidar. Tá? Bom, chegamos, quer dizer, eu fui na frente. Porque o ano escolar lá começa em setembro e aqui é em março, né? E eles estavam na escola, vão terminar a escola no Brasil e depois viajam. Aí eu fui na frente para alugar apartamento, para fazer e para começar o meu curso também. Cheguei lá, vou procurar apartamento, família. Aí me deram uma orientação maravilhosa e que eu acho que todo mundo que é mãe, que é pai, deve guardar. Escolha um lugar para morar em Paris, né? Escolha um lugar para morar segundo as escolas. Então, eu tive essa brilhante orientação e escolhi morar no 14M, que tinha uma escola muito boa para as crianças, Antoine Chantan. E lá, eu digo, não quero nada imobiliárias, eu ia procurar sempre apartamento no 14M. Eu quero no 14M. Aí, na hora que eu dizia, tenho 3 filhos, não dá certo, porque o proprietário não quer alugar para a família com criança. A sorte da vida da gente. Um amigo daqui mandou por mim uma encomenda para um amigo francês dele, François, não sei o quê. Aí levei essa encomenda e o François foi buscar onde eu estava, né? Aí eu comentei com ele sobre a dificuldade que estava para alugar. Ele disse assim, eles não estão sendo justos, eu vou com você. Como assim? Eu vou com você na imobiliária. E assim, gente, pensa numa figura maravilhosa, e foi graças a esse rapaz que eu levei a encomenda para ele, que eu consegui alugar um apartamento. E aí, morei super bem, né, num lugar maravilhoso, no 14M. Eu tinha 22 salas de cinema, que eu ia a pé da minha casa. Você imagina isso? Né? Ali na Ferrochon. Bom, resultado, mas eu vou resumir, que são 10 minutos só, né? Até escrevi aqui uma sequenciazinha para não esquecer. Agora, você imagina, aí, 2 meses, 3 meses depois, né, no fim de setembro, outubro, novembro, dezembro, chegou o marido com os filhos e a irmã. A primeira coisa que o mais velho olhou pela janela e disse assim, cadê a neve? Você disse que eu ia ter neve, conhecer neve. Não estou vendo neve. Ele falou, o pai. Aí, os outros, né? Esse era bem lourinho, né? Esse meu mais velho. O segundo já meio moreninho. A mais nova também, mais para moreninho. Leva na escola. Escola maravilhosa mesmo, muito boa. E Danilo, logo de cara, o mais velho, de 5 anos, foi tido como
quase um francês, né? E ele tinha muita facilidade com língua. Criança é muito rápido, né? Mas o teve um pouco de dificuldade. A menina, de cara, não gostou dessa história de ficar o dia inteiro na escola, né? Aí deu muito trabalho, Ana Luísa. Eu sei que ela... Aí deu muito trabalho. Mas até que a diretora decidiu botar um professor para ela. Aí ela adorou. Olha só, enquanto era as mulheres que tomavam conta, ela não aceitava. Mas depois ela gostou. Bom, enfim, aí aqui as fotos já não eram tão boas, são fotos antigas, né? Mas a gente procurava mostrar muito o passeio, né? Mostrar muito o que tinha na cidade para eles irem acompanhando. Agora, você imagina, ao mesmo tempo que a gente levava e que tinha isso, na faculdade eu tinha que apresentar um seminário, na aula do meu orientador, o José Garnier, falar sobre o trabalho dele, das Ilhas Marquesas, em francês. Então, a mãe, que tem aquela pequena família, né, com aqueles problemas todos ao mesmo tempo, tem as aulas que você tem que dar conta e tem que dar resultados, né? Mas, gente, hoje eu acho tudo maravilhoso. O momento que a gente vive é um pouco complicado, não tenha dúvida, né? O mais velho sempre foi muito questionador. Ele virava para mim e dizia assim: por que você me trouxe para cá? Eu não lhe pedi para vir para cá. Eu não lhe pedi. Eu gostava da minha vida. Aí eu explicava que eu tinha que fazer um curso, que eu tinha e tal, que ia terminar. Quando foi a hora deles voltarem, que eu mandei eles na frente, ele fez a mesma pergunta. Quando era para vir, você não perguntou. Eu não queria. Agora eu também não quero voltar para o Brasil. Por que você vai me mandar de volta agora, tão cedo, né? Bom, não foi fácil. Foi bem complicado, foi bem difícil. Na hora de comprar sapato, ele dizia para mim: eu quero ir na loja comprar a bota com você. Oi, mas é tão rápido, a falta de tempo, como é que eu vou levar menino para a loja para comprar sapato? É que você não compra sapato do bico duro. Aqui, meus colegas, todos têm sapato do bico duro, que dói quando ele dá um chute. Os meus, quando eu chuto eles, eu digo, sabe? Porque não tem nenhum de bico duro. Bom, mas, gente, eu quero dizer o seguinte: foi uma maravilha, foi um período, é uma experiência que não tem tamanho, sabe? A gente fica muito mais próximo, muito mais unido, a família como um todo, sabe? Assim, tem assim, uma valorização muito grande entre os irmãos. A minha irmã de criação que eu levei foi difícil porque ela entrou em depressão, ela teve um câncer de mama, sabe? Assim, é uma pessoa a mais para você cuidar. Ela precisou fazer cirurgia, tá? Até que eu comecei a não mais tratá-la como, assim, não esperar dela que eu ajudasse, mas eu, sabe, era uma pessoa que estava tendo uma oportunidade ímpar, porque ela aprendeu francês, ela tinha amigas, ela tinha, sabe, foi diferente. Eu tive a oportunidade de participar do cinquentenário da descoberta da Gruta de Lascaux, no Périgord. Apresentei a Serra da Capivara lá, tá? Tive a oportunidade de conhecer a verdadeira Lascaux, de conhecer o facsímile, tanto que quando eu terminei minha tese, e a tese, naquelas conversas com o Nied, né, ela classificou em tradição, subtradição, estilo, né, arte rupestre. Aí eu dizia, do ponto de vista químico, Nied
Como é que é a diferença? Tem diferença entre a tradição nordeste, né? Tem diferença entre a Grécia e a geométrica? Então, daí foi esse meu tema de doutorado. Foi justamente ver a parte química das diferentes tradições de arte rupestre da Serra da Capivara. E isso foi em 1986. Era o que eu tinha, vamos dizer, a gente fazia as análises naquela época, coletando microamostras, levando para o laboratório. Tá? Coisa que a gente não faz mais hoje, eu fico doida de raiva quem faz. Hoje tem que levar o equipamento para o campo, porque nós temos essa oportunidade. Tá? Então, e também tive a oportunidade de conhecer o trabalho de conservação de arte rupestre. Eu estava doida para acabar logo a tese, para começar a fazer conservação na Serra da Capivara. E esse apoio eu tive da Niede o tempo inteiro. Mulher brilhante. Se não fosse ela, eu não estaria hoje aqui conversando. Não teria tido essa oportunidade. Tá? Aí eu quero dizer, foi tão bom levar 3 filhos para a França que eu voltei com 4. 4 filhos. Também tive a oportunidade de conhecer Jacques Brunet. Jacques Brunet, que era o responsável pela seção de grutas ornadas na França, e lá no laboratório onde eu fiz minhas análises, foi no Laboratório de Recherche de Monuments Historiques do Ministério da Cultura da França. Uma coisa maravilhosa, que aqui, na química, a gente sempre tinha problema. Equipamento está com defeito. E aqui, o nosso microscópio eletrônico de varredura está com defeito. O especialista veio para consertar, mas demora 1 mês para consertar. Tá? E lá não tinha isso. Os equipamentos davam problema, rapidamente eram consertados. Rapidamente a gente podia utilizá-los, reutilizá-los. Tive a oportunidade também de visitar várias grutas francesas, inclusive de levar filhos. A Laura tem uma casa no lote, né? E daí conhecer inúmeras grutas, como Pechmerle, e levar as crianças para visitar. Aí, lógico que elas encontraram a casa da Branca de Neve, ali era a gruta dos 7 anõezinhos, né? Onde eles trabalhavam, aquelas coisas todas. Então, foi muito bonito. Também foi lá que eu vivi a nossa primeira eleição para presidente pós-ditadura. Montamos um comitê, já tive tempo para isso, para montar um comitê de apoio à candidatura de quem? Do Lula, tinha que ser, tá? Fizemos, montamos um comitê de apoio à candidatura dele, e lá, isso aqui é em Champs-sur-Marne, é um laboratório que todo final de ano fazia um Noel para a família, inclusive aqui os filhos, ó. Tá? Esse é o meu lourinho, né? É o mais claro. E tem outras que tem... Ah, não, essa aqui eu trouxe, muito, não é tão bonita. Esse aqui que é o meu, mais velho. O grupo, quando foi o último dia de aula dele, eles fizeram uma música para ele. On s'en va. Os franceses. On s'en va. A coisa mais linda do mundo. Eu chorava, assim, sabe, assistindo. E eles cantando aí a despedida deles. Tá bom. Foi só algumas fotos para mostrar. Gente, e quero acabar dando uma boa notícia aqui para vocês, né? E uma ex-aluna nossa, Fernanda Viana, não sei se vocês lembram, alguém estudou com ela, passou em primeiro lugar na seleção do doutorado da Federal do Paraná. Fiquei sabendo de isso.